Meu nome é Francisco, e eu costumava trabalhar em uma loja de artigos esportivos quando era mais jovem. Isso foi quando eu tinha 19 ou 20 anos e morava com meus pais, enquanto não estava na faculdade. Mantive o emprego na loja de esportes desde o meu último ano do ensino médio e trabalhei lá por cerca de 3 anos no total. Durante, acredito, minhas primeiras férias de verão da faculdade, havia uma funcionária nova na loja, uma garota chamada Emma, que tinha mais ou menos a minha idade. Ela era baixa, tinha cabelo escuro, e eu realmente não sabia nada sobre ela além disso. Não tínhamos muitos funcionários na nossa loja, talvez 5 ou 7 de nós trabalhando de uma vez, geralmente 2 nos caixas e o resto em diferentes departamentos da loja, lidando com várias tarefas ao longo do dia. Não tenho certeza de exatamente quando a Emma foi contratada, mas ela estava lá quando voltei da faculdade. Trabalhamos juntos algumas vezes. Eu trabalharia tanto como caixa quanto em outros departamentos. Eu tinha falado brevemente com Emma algumas vezes, mas não interagimos muito. Ela parecia uma pessoa totalmente legal, porém não exatamente o tipo de pessoa com quem eu sairia fora do trabalho. Lembro-me de uma noite, acho que a Emma e eu saímos do trabalho ao mesmo tempo. Eram cerca de 21 horas, eu acredito. Eu tinha estado trabalhando em um departamento e ela estava em outra parte da loja. Enquanto estávamos saindo, ela me perguntou se eu tinha ido de carro, e eu respondi que sim. Ela então me perguntou se eu poderia dar uma carona para ela até em casa. Não me importei muito, mas perguntei primeiro onde ela morava. Era uma cidade não muito longe da minha, cerca de 5 minutos fora do caminho, então não era grande coisa. Eu disse sim, e saímos da loja juntos. Ela entrou no meu carro e me deu o endereço de sua casa. Eu dirigi até o local. Era um complexo de apartamentos mais antigo, onde ela disse que morava com o namorado. Ela foi muito gentil e agradeceu pela carona. Desejei-lhe uma boa noite e fui para casa. Não pensei muito sobre a interação, na verdade. Trabalhei no dia seguinte em um turno mais cedo. Minha disponibilidade era praticamente o dia todo na maioria dos dias porque era verão, e eu não tinha a faculdade para ocupar meu tempo. Emma não estava trabalhando neste dia. Lembro-me de que era por volta do meio-dia, ou algo assim. A loja não estava muito movimentada, geralmente era tranquila nesta hora. Eu estava trabalhando na parte de trás, estocando uma das prateleiras perto do equipamento de beisebol, quando vi esse cara entrar no corredor. Ele começou a caminhar agressivamente em minha direção, tinha cabelo curto e escuro, como um corte militar. O cara não era muito alto, mas parecia bastante forte. Ele marchou direto até mim e me perguntou quem eu pensava que era. Eu disse a ele que não tinha ideia de quem ele era ou do que ele poderia estar falando. O cara me disse que era o namorado da Emma e me acusou de, e eu cito, tentar pegar a garota dele. Percebi que deve ter havido um enorme mal-entendido sobre o que aconteceu, ou então esse cara era um namorado extremamente ciumento que não confiava na Emma. Eu realmente não queria me meter no meio dos problemas deles. Ele chegou bem perto do meu rosto, perguntando se eu me achava um cara durão. Eu disse ao homem para se acalmar. Eu não tinha feito nada com a Emma. Ela simplesmente me pediu uma carona do trabalho, então eu dei. O namorado disse que o carro dele estava funcionando bem e ela poderia ter pedido a ele. Eu disse a ele que não tinha como saber disso, e também disse que não sabia que ela tinha um namorado até ela me contar na noite anterior, na verdade. Ele pareceu se acalmar quase imediatamente. Eu disse a ele que poderia garantir que não estava tentando roubar a garota dele, ele não tinha nada com que se preocupar. Ele me disse que eu melhor não vacilar de novo, e então se afastou. Após a interação, fiquei surpreso por ele ter ficado tão bravo. Também comecei a me perguntar se a Emma estava presa em um relacionamento ruim ou algo do tipo. A próxima vez que trabalhei com ela foi alguns dias depois. Quando a vi, fui até ela e disse oi, e contei sobre o que o namorado dela fez. Ela disse desculpa, mas que ele ficava assim às vezes. Eu perguntei se estava tudo bem, e foi então que ela me disse que tinha terminado com ele no dia anterior, o que teria sido o dia após ele me confrontar. Ela também disse que tinha voltado a morar com os pais. Eu disse que sentia muito, e ela disse que estava bem e feliz por estar seguindo em frente. Depois disso, voltei ao trabalho e não vi a Emma pelo resto do meu turno. Naquela noite, Emma saiu por volta das 19 horas,
e eu saí às 21 horas. Novamente, após bater o ponto, caminhei pelo estacionamento até meu carro. Quando cheguei ao meu carro para ir embora, percebi que estava sendo seguido para casa, presumivelmente pelo ex da Emma. Eu sabia disso porque o carro estava estacionado não muito longe de mim no estacionamento. Eu tinha notado imediatamente porque o estacionamento estava quase vazio. Após entrar no meu carro e começar a dirigir, o outro carro seguiu logo atrás. No início, fiz 3 ou 4 curvas para ter certeza de que ele realmente estava me seguindo. Quando ele fez o mesmo, finalmente chegamos a um semáforo. Olhei para trás para ver o homem dirigindo e pude ver que ele se parecia com o namorado da Emma. Dirigi o resto do caminho para casa até chegar à minha rua, então não tinha certeza do que fazer exatamente. Eu meio que dirigi aleatoriamente pelo quarteirão com ele logo atrás. Decidi finalmente estacionar na minha entrada. Fiz isso e saí do meu carro. Ele entrou logo depois de mim, mas eu corri ao redor da casa até o quintal. Não estava olhando para ver o que ele tinha feito. Eu sabia que meus pais geralmente deixavam a porta de vidro deslizante no nosso quintal destrancada, então eu deslizei para dentro de casa por ali. Quando olhei para trás, não parecia que ele tinha tentado me perseguir. Fechei a porta e tranquei, então cobri as persianas. Voltei para a janela da frente e olhei para fora. Enquanto fazia isso, vi ele voltando para o veículo dele. Ele então dirigiu embora. Também pude confirmar que era definitivamente o ex-namorado da Emma. Pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer. Esperava que esse cara simplesmente percebesse que não havia motivo para ir atrás de mim. Não trabalhei por alguns dias depois disso. Aconteceu de eu ter vários dias de folga seguidos, o que foi um bom tempo livre. Em um desses dias, fui ao shopping com alguns amigos. Havia um shopping bem grande não muito longe de onde eu morava. Estávamos fazendo compras para várias coisas quando notei o ex-namorado da Emma mais uma vez. Definitivamente não era uma coincidência. Desta vez, porém, não me senti assustado. Estava com 3 dos meus amigos, afinal de contas. Estávamos na praça de alimentação e o cara estava sentado um pouco longe, em uma mesa sozinho, meio voltado para nós. Apontei ele para os meus amigos e contei a história toda. Eles disseram que deveríamos ir até lá e confrontá-lo, mas eu disse que não. Não queria que uma grande briga acontecesse ou algo pior. Ficamos lá discutindo o que fazer e saímos um pouco depois. Eu pude ver ele nos seguindo logo atrás. Ele nos seguiu por cerca de 40 minutos, e foi realmente assustador. Eu estava honestamente surpreso que esse cara estava tão atrás de mim. Ele realmente achava que eu era responsável pelo término deles? Saímos do shopping mais tarde naquele dia. Não vi o cara pelo resto do dia depois que saímos. Da próxima vez que trabalhei, a Emma também estava lá. Quando a vi, perguntei como ela estava. Ela me disse que estava bem e que ia se mudar para Seattle em 2 semanas. Morávamos na Califórnia, então era um bom caminho. Disse que isso era ótimo, mas que o ex-namorado dela agora estava me perseguindo. Ela perguntou por quê, e eu disse que provavelmente porque ele achava que eu era responsável pelo término deles. Ela disse que isso era loucura, e que eu não tinha nada a ver com isso. Eu disse para ela falar isso para ele, então, mas ela disse que tinha bloqueado ele em tudo e não ia entrar em contato. Percebi então que tipo de cara ele era. Ele estava apenas descontando a raiva em mim, ou pelo menos tentando. Saí do trabalho mais tarde naquela noite. Caminhei até o meu carro e vi que o mesmo carro estava estacionado perto de mim novamente. Isso estava me deixando realmente irritado desta vez. Quando cheguei a cerca de 3 metros do meu carro, o ex da Emma saiu do dele. Ele então começou a caminhar agressivamente em minha direção. Perguntei a ele o que ele achava que estava fazendo. Ele não disse nada, apenas continuou se movendo em minha direção. Ele chegou bem perto do meu rosto e tentou me acertar. Eu me movi, mas ele ainda me pegou um pouco no lado da cabeça. Eu dei um soco de volta nele. Eu errei e ele me acertou bem. Estou envergonhado de dizer que basicamente apanhei muito, na minha opinião. Claramente não era sua primeira briga. Para mim, era a minha primeira. Ele me acertou várias vezes. Eu só consegui acertar 1 ou 2 golpes nele, o que não pareceu afetá-lo muito. Eu caí no chão e ele continuou me batendo. Depois disso, ele saiu e voltou para o carro dele. Fiquei apenas aliviado por ele não ter tentado me matar ou algo assim, enquanto eu estava caído.
Enquanto ele dirigia para longe, me recomponho e chamei a polícia. Conte a eles o que aconteceu e eles vieram até minha localização. Acabei recebendo alguns cuidados médicos no local, mas no geral estava mais ou menos bem. Tive alguns hematomas e arranhões, mas milagrosamente sem concussão ou qualquer coisa. Finalmente pude ir para casa. A polícia disse que iria investigar o cara. Bem, no dia seguinte recebi a notícia de que ele havia sido preso. Aparentemente, ele já tinha um mandado por não comparecer em algum outro processo. Acho que era roubo, ou algo assim. Ele tinha um histórico de problemas com a lei. Também apresentei queixas contra ele por agressão. Foi um grande alívio que ele estava agora fora das ruas e pararia de me seguir.